El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas de los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María de madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron entre cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. ¿Están felices? Sí, sí. Es un culto muy importante. Aliás, todos los cultos son importantes. Pero el tema de hoy es por demás maravilloso. Hoy hablaremos sobre la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es el tema central de la palabra. Porque a Bíblia diz que se Cristo não houvera ressuscitado, em vano estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque Cristo ressuscitou. E é tão importante o tema da ressurreição que podemos ver em la Bíblia mais de 100 vezes. Mire a importância da ressurreição. Encontramos na Bíblia mais de 100 vezes esse tema. Assim que, o que Deus pôs em minha mente para a manhã deste dia é exatamente sobre a história de nossa vida. Nossa vida tem uma história muito bonita. E todos nós sabemos a que me refiro. Em Gênesis capítulo 1 em adelante, podemos ver Deus criando todas as coisas. O sol, a luna, as estrelas, os animais, enfim, toda a criação de Deus. Mas mira o que eu vou dizer a vocês. Eu penso que o inimigo de nossas almas estava um pouco preocupado. Eu penso que ele está mirando assim, quizás com os braços cruzados, dizendo: e por que Deus está criando tudo isto? Por que Deus dijo seja a luz? Por que Deus dijo apareça? Por que Deus dijo a terra que produza seres vivientes? Qual a razão? Eu penso que o inimigo estava inquieto com toda a criação que Deus estava fazendo. Pero quando chegou em el sexto dia da criação, Deus usou uma palavra que perturbou muito ao inimigo. Foi quando Deus disse: hagamos el hombre a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mira o que vou dizer para vocês. Se há uma palavra que até o dia de hoje
perturba tremendamente a mente do diabo chama-se semelhança. O diabo odia esta palavra semelhança. Mas por que, pastor? Porque ele quis ser semelhante a Deus. E não pôde, não logrou. E alguém me perguntou outro dia, pero se esse anjo de luz foi criado por Deus e vivia em um paraíso, que faltava em ele para que seja a semelhança de Deus? É que ele queria subir. Ele dijo, subirei a las alturas, me sentarei em trono e serei semelhante a Deus. E você está mirando para mim, quizás perguntando, e que faltava? E que faltava para que ele seja semelhante a Deus? É que ele queria conquistar, ele queria lograr os 3 atributos que solamente pertencem a Deus. Oiga isto. Porque na Bíblia diz, a Bíblia diz que há 3 atributos que solamente pertencem a Deus. E pertencem à glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus não dá sua glória a nadie. E você está mirando, perguntando, e quais são esses 3 atributos que solamente pertencem a Deus? O salmista dijo, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então ele desejou subir às alturas para conquistar essas 3 coisas que solamente pertencem a Deus. E não logrou. E não logrou. Porque isso são atributos de Deus. E Deus que nós outros servimos é onisciente, és onipresente e és onipotente. Que bendição, sim ou não? Assim que permita-me falar sobre um tema muito importante, e sei onde vou chegar. É que quando Deus invitou a seu Filho e ao Espírito para ser o homem a sua imagem e semelhança, podemos ver aí algo muito importante que se chama a influência simultânea. Isto é, a decisão ao mesmo tempo do Deus Padre, do Deus Hijo e do Deus Espírito Santo para criar o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Então aqui podemos ver a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele eternizando o verbo divino, seu Hijo, porque ele queria criar todas as coisas em ele, para ele e por ele. Sim ou não? E lá, o aliento de vida do Espírito Santo. Vocês conhecem a história. Então, Deus formou o homem. E podemos ver em essa Trinidade divina, em essa influência simultânea, a ação do Deus Padre, a ação do Deus Hijo e a ação do Deus Espírito Santo. Estão de acordo, verdade? Sim ou não? E a isso não lhe gostou ao diabo. Não lhe gostou. Porque Deus criou este homem para viver eternamente. Ele criou este homem para amar a Deus eternamente. Então o diabo tratou de destruir. E vocês conhecem a história e sabem que logrou. Logrou. Agora mira isto. O diabo nunca foi criador de nada. O diabo nunca criou nada. Porque há pessoas que dizem, o diabo criou a mentira. O diabo não criou a mentira. E não vou falar sobre isso agora, porque não tenho tempo, mas a Bíblia diz que foi Deus que criou a mentira. E você está assustado mirando para mim e diz, como isto? Claro, está na Bíblia. E isso será tema para outro dia. Porque quando a Bíblia diz que Deus criou a mentira, é porque a ausência da luz é tinieblas e a ausência da verdade é a mentira. ¿Estamos de acordo? Ya. Então, oiga isto. Então, ao criar este homem, e essa influência simultânea que ele tuvo para criar este homem perfeito, e Deus entregou uma mensagem a ele. Interessante que a mensagem que Deus entregou a
a Adão, foi a mesma mensagem que Deus entregou a todos os seres criados, os animais, os peces. Sabia você que Deus falou com os animais, os peces, quando criou e disse, cresçam e multipliquem-se? Foi a mesma mensagem que Deus deu a Adão. Está na Bíblia. Sim ou não? Então, o diabo logrou. Como dizia eu, ele não é criador de nada. Tudo é criado por Deus. Pero ele é bueno para imitar. Está bem essa palavra, imitar? Ele é bueno para imitar. Então, ele tratou de usar também essa influência simultânea para destruir o homem. E olha o que hizo ele no Jardim de Edém. Certo? La vanagloria de la carne, la concupiscencia del hombre, la concupiscencia de los ojos, de la carne y de los ojos, y la vanagloria de la vida. Esas fueron las tres influencias del diablo para destruir el hombre. Y puso eso en Eva al mirar el árbol. Y usted conoce toda la historia. Y el hombre fue alejado de Dios. Pero eu alabo a Deus e glorifico a Deus, porque o Deus que nós outros servimos, oiga o que eu vou dizer, nunca se dá por vencido. Alô? Ele nunca se dá por vencido. Porque ele sempre foi vencedor. O outro sempre foi perdedor. Sim ou não? Deus é vencedor. Então, quando, oiga isso, quando, eu sei de onde vou chegar, e quando o homem foi destruído, certo? Deus arquitetou um plano de salvação. Agora, mira, Deus não pôde fazer o plano da salvação sem contar com seu Filho e sem contar com o Espírito. Estamos de acordo com isso? Assim que podemos ver a influência simultânea também da salvação. Certo? E vocês conhecem exatamente qual foi essa influência simultânea da salvação. Em primeiro lugar, foi o amor de Deus. Que está na Bíblia, vocês conhecem de memória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Entregou o quê? Agora diga comigo, entregou a seu Filho unigênito. Unigênito. O primogênito. Assim que Jesus, Hijo de Deus, unigênito Hijo de Deus, permita que te vou dizer, pero primogênito de Maria. Não se olvida disto. Jesus, Hijo unigênito de Deus, pero primogênito de Maria. Aqui não se olvide que Maria teve outros filhos, depois falamos. Sim ou não? Então, na obra, em essa influência simultânea da salvação, encontramos o amor de Deus, a entrega de Jesus. Ele entregou sua vida. Alô? Ele entregou sua vida. E todos nós conhecemos essa história, ele entregou sua vida. Sim ou não? E a influência do Espírito Santo de Deus. A influência do Espírito Santo de Deus, que foi convencer a você e a mim de que nós outros somos filhos de Deus. Convencer ao homem do pecado, da justiça e do juízo. ¿Está bem isto? Assim que houve uma influência da criação do homem, houve uma influência da destruição do homem e houve uma influência simultânea no plano da salvação. Por isso somos o povo mais feliz da terra. Estamos de acordo com isto? Sim ou não? Então, depois que Deus criou este novo homem, certo? O apóstolo Pablo disse, há três coisas aí que têm que estar em harmonia. E sabe qual é? Pablo disse, tu espírito e tu alma e tu corpo têm que ser e estar santificados a Jeová. A influência simultânea para nosso espírito, para nossa alma e para nosso corpo. Se você põe atenção no que vou dizer agora,
Nosso espírito estará cá, nossa alma estará cá e nosso corpo estará aqui. Espírito, alma e corpo. Sim ou não? Agora, você sabe por que nós outros temos uma luta interior? Eu não sei vocês, mas eu tenho essa luta. E a luta que eu tenho dentro de mim é a mesma luta que tinha o apóstolo Pablo. Pablo dizia, o bem que eu quero fazer, não lo hago. E o mal que eu não quero fazer, lo hago. Ele mirou para ele e disse, pobre de mim, miserável de mim. E era Paulo que estava dizendo isso. Imagina isto. Se Pablo dijo isso, o que direi eu? Não sei vocês são... que direi eu? E diz, miserável de mim. Quem me livrará deste corpo de morte? Quem me livrará deste corpo de morte? Eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã, quero ir. Amém. O Cordeiro de Deus nos livra deste corpo de morte. Porque assim como ele ressuscitou, nós outros um dia também ressuscitaremos. Estamos de acordo? Que maravilha. Então, se oiga isto. Então, a influência simultânea da criação do homem, aí estava a Trinidade, e a influência simultânea do diabo para destruir, certo? Estará aí. E a influência de Deus para o plano da salvação. Agora, deixe-me dizer algo, que eu quero ir chegando ao tema. Também há influência simultânea do Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo na obra da ressurreição. Mas por quê, pastor? Porque está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que Deus levantou a Jesus. A Bíblia diz que Jesus se levantou. E a Bíblia diz que o Espírito Santo o levantou. Amém? Assim que a ressurreição de Cristo é o tema mais importante para o verdadeiro cristianismo. É o milagro do cristianismo. É o tema supremo de toda a Bíblia. Porque olha o que eu vou dizer. O diabo, eu creio que o diabo não se importa muito que você se pare aqui e predique sobre a sanidade ou a prosperidade ou qualquer outro tema. O diabo não se preocupa tanto. Ele se preocupa quando alguém predica sobre a ressurreição. Oiga isto. E vocês estarão de acordo comigo que o tema da ressurreição é predicado praticamente uma vez só ao ano. Quando devíamos predicar mais sobre a ressurreição de Cristo. Não sei se vocês estão de acordo comigo. É bueno falar sobre o amor de Deus, amém. Sobre os milagros de Deus, amém. Sobre a misericórdia de Deus, amém. Certo? Pero ao diabo não lhe gusta que nadie se pare aqui para predicar sobre o poder da ressurreição de Cristo. Porque ele sabe que se Cristo não houver ressuscitado, em vão era nossa predicação e nossa fé. Assim que eu sei, estou seguríssimo que ele está enojadíssimo comigo hoje e com vocês. Comigo porque estou falando e com vocês porque estão ouvindo. E eu e vocês estamos aqui porque aceitamos o milagro da ressurreição de Cristo. Porque quando Cristo ressuscitou, para mim e para você, representou algo muito importante. Sabe qual é isso? A regeneração. Nada em esta vida pode ser regenerado simplesmente porque Cristo morreu. Nada foi regenerado simplesmente porque Cristo foi sepultado. Não. Porque se a obra de Cristo houvera terminado com a crucificação e não houvera ressuscitado, estávamos perdidos. Estávamos perdendo o tempo aqui. Não sei se vocês estão de acordo aqui. Assim que estamos aqui, não somente porque ele morreu, não somente porque ele sofreu, ele deu sua vida, mas porque ao terceiro dia
Que pereza, não? Por que não podemos dizer mais forte? Mi Cristo ressuscitou. E Ele merece toda a honra, e Ele merece toda a glória, e Ele merece toda a alabança. Ele merece um aplauso, Ele merece um glória a Deus, Ele merece um aleluia, glória a Deus. Dia jueves tivemos aqui um culto, onde 7 de nós outros que estamos aqui, cada um predicou aqui um tempito sobre as 7 palavras da cruz. E o pastor Júnior que está aí, ele pôs la lista aí, não? Ele saiu primeiro, é o mais forte, não? Mais jovem, guapo como o pá. E me pôs por último, não? Está bem. Deus sabe por quê. E a palavra que me tocou, eu vou dizer para vocês algo muito importante. Mira o que eu vou dizer para vocês. Foi quando Jesus, já em seus últimos momentos, em seu último aliento de vida, ele disse estas palavras. A Bíblia diz que ele clamou a grande voz. Não dijo clamor, a grande voz. Padre, em tus manos encomendo meu espírito. E a Bíblia diz que imediatamente ele expirou, morreu. Isso é, sua alma e seu espírito deixou o corpo e se foi. Agora, a pergunta que eu hago a vocês é essa. Eu sei que vocês sabem, mas deixa-me fazer a pergunta. A alma e o corpo de Jesus deixou o corpo e se foi. Mas mira o que eu vou dizer a vocês. É verdade que Deus é espírito e espírito não tem mano. Pero quando ele dijo em tus manos entrego meu espírito, o que ele estava dizendo era isso: bajo tua autoridade, bajo tu poder e bajo tu proteção, eu encargo meu espírito. Agora, sabe qual é a pergunta? Por que foi que Jesus encargou seu espírito a Deus? Você já parou para pensar nisso? Por que foi que ele entregou ou encargou seu espírito a Deus? Porque foi que ele disse, eu pongo bajo tua autoridade, e bajo tu poder, e bajo tu proteção, meu espírito. Você crê porque Jesus subiu ao cielo? Deixa-me dizer algo para você. Jesus não subiu ao cielo. Ele foi cumprir uma missão em Hades. Alô? Ele foi cumprir uma missão em Hades. E a Bíblia diz que ele foi predicar. Você mira para mim e disse, e como pode ser que Jesus vai a predicar o inferno em Hades, se já não há como salvar-se a nadie aí? Todos já estão condenados. Todos já estão sentenciados, estão mortos. Como vai aquele que vai haver oportunidade aí? Não. A Bíblia diz que ele foi predicar, mas não diz que ele foi predicar o Evangelho. Não foi predicar o Evangelho. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos aqueles que em ele crer. E quem está morto e condenado não tem mais que crer em nada. Já está condenado, já está morto. Agora, deixe-me dizer algo a vocês. Ele foi predicar 2 temas a 2 grupos. Você disse, pastor, estás com noveleria? Não, está na Bíblia, eu vou passar para vocês. Certo? Vou passar para vocês 2 temas. O primeiro tema que ele predicou, aliás, em Hades, o primeiro tema foi o tema de sua vitória. E o segundo tema foi de seu juízo. Agora, a quem ele foi predicar sua vitória? Se você tem sua Bíblia aí e pode abrir em 1 de Pedro, capítulo 3, e do versículo 18 ao versículo 20, você vai se dar conta a quem foi ele predicar sua vitória. Você se acorda no tempo de Noé? Você se acorda o que aconteceu no tempo de Noé? Se você vai ao livro de Gênesis, capítulo 6, certo? Capítulo 6, você vai ver aí, antes de lermos aí, no capítulo 6 e versículo 5, você vai ver o que aconteceu no tempo de Noé. O que levou
a Deus arrepentir-se. Você mira para mim e diz, e Deus se arrepende? Eu pergunto a você, e Deus se arrepende? Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Sabe? Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, sabe o que significa isso? Deus quedou triste. Oiga isso. E a tristeza de Deus foi haver criado o homem a sua imagem e semelhança e ver agora o homem totalmente destruído. Alô? Sim ou não? Agora mira aqui, no versículo capítulo 6 de Gênesis, versículo 5 diz assim, e ao ver, na tradução que eu tenho, e ao ver el Senhor que a maldade do ser humano na terra era muito grande. Se havia multiplicado, era muito grande. Sigo com o tema? A maldade do homem era muito grande. Podes imaginar isto? Será que você crê que isso iria o coração de Deus? Esse Deus que criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança? E agora ele mirar do trono da glória e ver a maldade dominando o coração do homem? Tremendo isto, sim ou não? Sim ou não? Tremendo. Era muito grande. Na tradução que eu tenho aqui. E que todos os pensamentos tenderiam sempre hacia al mal. Isso é, não pensava em ir bem. Era o mal e o mal. Oiga isto. E diz no versículo 6, e se arrependeu Deus de haber hecho el hombre a sua imagem conforme a sua semelhança. Se arrependeu. Isso é, se entristeceu. Oiga isso. E se arrependeu Deus de haber hecho al hombre en la tierra. E mira isso. E na tradução que eu digo aqui, e lhe dolió el coração. Oiga isto. Déjeme dizer algo para vocês. Querem ouvir ou não? Toda maldade que pode ser a raça humana duele ao coração de Deus. Pero todos aqueles que querem a ressurreição de Cristo provoca alegria em Ele. Aleluia. Assim, naquele dia que você aceitou a Cristo como seu Salvador, oiga, a Bíblia diz, não lo digo eu, é a Bíblia que diz que em cielo há mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 que não necessita de salvação. Assim que naquele dia que você disse, eu aceito a Cristo como Salvador, eu aceito o sacrifício dele na cruz do Calvário, a ressurreição de ele. Oiga, os ángeles, os arcanjos, os querubines, os serafines, os 24 ancianos, Deus Padre, Deus Hijo, hacen uma fiesta de alegria. Que alegria há aí no cielo. Quando nós outros éramos pecadores, sim ou não? Antes de ayer para amanhecer, oiga, eu vou dizer algo para vocês aí. No dia jueves para amanhecer, viernes que era feriado, e eu e minha esposa que aí está, tuvimos uma experiência muito feia. Eu contei isso aí, não? Muito feia. E entendi exatamente porque, há muitos anos atrás, eu creio que vocês ainda não eram nem nascidos, por menos aqueles que têm menos de 50, 60 anos, não sabe, pero eu era muito jovem. E chegou um predicador a predicar em minha igreja. Eu era muito jovencito, guapíssimo. Pergunta a irmã Navani. E esse predicador, pastor, 3 dias predicando em nossa cidade, e pero creia que era um homem de uma graça, de uma unção, pero impressionante. Aí sabe por quê? Porque ele uma vez foi predicar em um país comunista e o prenderam. E passou um tempo preso.
porque estava predicando o evangelho em um país. Ele tinha tu nome, Richard, pero não eras tu, era ele. Eu não me acordo do apelido dele, pero me acordo que o nome dele era este. Certo? E oiga isto. E puseram ele em uma cárcel, certo? E não via nadie, não via a luz do sol, não, como vou dizer que tinha celular nessa época, não havia celular, sim ou não? Não havia televisor a colores, não havia nada. Como vocês sabem como são hoje certas cárceles, sim ou não? Pero havia aí um parlante aí, 24/7, isso é, 24 horas por dia, com um sonido aí dizendo: comunismo é bueno, comunismo é bueno, comunismo é bueno. Ou seja, pode imaginar uma pessoa passar dias, meses na cárcel ouvindo esta palavra: comunismo é bueno, como um lavado cerebral, como diz aqui, lavado de cerebro, sim ou não? Pero mientras ele oía 24 horas por dia: comunismo é bueno, comunismo é bueno, comunismo é bueno, ele se dedicou solamente a orar e a orar e a orar. Pero eu não sei se é fácil orar em momentos como este. Porque do dia jueves ao dia viernes, quando saí daqui, que eu cheguei em casa, havia faltado luz em el setor, e chegou às 10 horas da noite a luz, e disparou uma alarma aí de uma fábrica, não sei o que é isso aí, disparou uma alarma desses alarmas que uau, 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 uau. E esse uau, uau foi hasta as 7:30 da manhã. Minha esposa não pôde dormir, eu tapava os ouvidos, mas não podia dormir. Me deu gana de dizer a ela: vamos a um hotel dormir, porque aqui não podemos dormir. E não se apagava esse alarma. Imagina isto. Terrível. Eu amanheci o dia com minha esposa, na cabeça era uma bomba. Uau, 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 uau. Certo? Ademais que há bastante peritos por aí. E completavam a festa aí com os ladrões. E me acordei desse servo que oía todo o tempo que passou condenado essa palavra: comunismo é bueno, comunismo é bueno, comunismo é bueno. Pero quando ele saiu daí, ele foi invitado a predicar em minha cidade, 3 dias de campanha. Pero era um homem poderoso, que creia não somente no sacrifício de Cristo, na ressurreição de Cristo, pero ele contava seu testemunho. Oiga isto, eu estou com a mão na Bíblia e é a verdade. Não estou criando nada para emocionar a vocês, é a verdade. Certo? Ele parava no púlpito e contava seu testemunho. E dizia que o diabo queria lavar sua mente com essa palavra: comunismo é bueno, comunismo é bueno. Pero quando eu me dediquei minha vida a predicar como vou predicar hoje, dizia ele começou a predicar: Jesus Cristo é bueno, Jesus Cristo é bueno, Jesus Cristo. Ou seja, será que você pode dizer comigo: Jesus Cristo é bueno? Aleluia. E me acordo clarito que cada vez que ele predicava e dizia Jesus Cristo é bueno, era tanto poder nesta palavra, que eu veia, meus irmãos veia, meu papai, minha mamãe, que dessa época vivia, podíamos ver que o paralítico se levantava da silla de roda, que o enfermo era sanado. Aleluia. Aquele que não ia passava a ouvir, aquele que não veia passava a ver. Eu nasci em este ambiente. Aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Se você tem valor de sacar de seu coração, de tus entranhas, esta palavra: Jesus Cristo é bueno, você vai receber o milagre de Deus nesta manhã. Não entenderam? Não entenderam? Sim, entenderam. Quantos creem que Jesus Cristo é bueno? Amém. Oh, que maravilha. Não existe coisa melhor no mundo do que você amanhecer o dia e anoitecer com essa mensagem em sua mente: Jesus Cristo é bueno. Jesus Cristo é bueno.
Jesus Cristo es bueno. Y cada vez que decimos de corazón que Jesus Cristo es bueno, tenga por seguro que los problemas desaparecen, las puertas que están cerradas se abren, la enfermedad sale del cuerpo, gloria sea dada a aquel que vive y reina para siempre. Si usted cree, glorifica a Dios. Si usted cree, exalta a Dios, porque esa es la verdad. Jesus Cristo es bueno, bueno, bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Aí me acordo, antes de ler o que estava lendo em Gênesis, oiga, eu me acordo que, lá pelos anos de 1995, e eu li em uma revista, porque allá em Brasil, eu traje, quando vim para cá, eu traje uma maleta cheia de revistas pequenas da escola dominical, e eu tenho guardadito aí, certo? Há algumas que estão com a firma de meu papá, do abuelo de Júnior, sim ou não? De los anos 60, anos 70, imagina, de los anos 60, estudos bíblicos. Eu não regalo a vocês porque vocês não sabem de português, então, pero tenho aí como 100 revistas dessa época. Pura Bíblia, enseñança aí. Heredei de meu papá, minhas quando eu estava jovem, estudando na escola dominical no dia de domingo, e aí quedou como recuerdo, certo? E uma dessas revistas, hay um testemunho de um jovem que em sua casa tinha uma pintura muito bonita de Jesus. Pero lo importante não era a pintura, era o que estava escrito abaixo da pintura. E o que estava escrito abaixo da pintura era esta palavra: estarei com vosotros todos os dias. Alô? Estarei com vosotros todos os dias. Agora, sabe por que Ele está com nós todos os dias? Diga a seu irmão, Ele está com nós todos os dias porque Ele ressuscitou. Claro que as mulheres que foram ao sepulcro quedaram assustadas, admiradas, vendo que o sepulcro estava vazio. Mas eu tenho certeza que o susto havia sido muito maior se Jesus estivesse aí. Claro que eles se assustaram porque viram o sepulcro vazio, mas o susto havia sido muito maior se o corpo de Jesus estivesse aí. Verdade ou não? Então eu me acordo que a história diz assim, mais ou menos assim, que esse jovem tinha esse quadro com essa frase aí bem bonita abaixo: estou com vosotros todos os dias. E um dia passou um vendedor judeu com uma maleta e viu esse quadro. E parou e quedou mirando o quadro, e o que estava escrito: estou com vosotros todos os dias. Então esse judeu se acercou a esse jovem, e perguntou: esse é o Messias? Esse que está com você todos os dias é o Hijo de Deus que ressuscitou? E disse: sim. E Ele está com você todos os dias? Perfeitamente, Ele está comigo todos os dias. Se está comigo todos os dias. E o judeu cruzava no braço, mirava e dizia assim: pero Ele está com você todos os dias? E o jovem sorria e dizia: sim, estar comigo todos os dias. Eu sinto Ele comigo todos os dias. E para que vocês sepa, eu sou templo de habitação da glória de Ele. Quando eu sinto tristeza, Ele me traz alegria. Quando eu sinto dolor, Ele me traz sanidade. O judeu correu na maleta, saiu mirando para trás e saiu recitando esta palavra: que jovem mais feliz tener a Deus em sua vida todos os dias. ¿Sabe por que somos o povo mais feliz da terra? ¿Sabe por que somos o povo mais feliz da terra? É porque temos a Ele todos os dias. Quantos podem glorificar a Deus nessa vez? Temos a Ele todos os dias. Que maravilha. Então, vamos ver o tema. Então, quando Jesus disse: Padre, tu mando encomendo meu espírito, tu és, bajo tu poder, tua autoridade e tu proteção, encomendo meu espírito, a Bíblia diz que ele descendeu a olhar e foi a predicar a 2 grupos.
Mas não foi predicar o evangelho, eu já disse para vocês. Porque o evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que em ele crer. Mas ele foi predicar sua vitória. Agora, sabe a quem foi predicar ele sua vitória? Exatamente aqueles que haviam morto, também essa palavra morto, e em dilúvio. Mira o que diz aqui, certo? E se arrependeu de haver hecho ao ser humano em la tierra. E lhe doleu o coração. Então se dijo, vou a borrar de la terra ao ser humano que he criado. Vou a borrar de la terra. Agora, não sei se você está lendo o que sigue aí. Pobre de los animales. Pagaram. Morreram por culpa do homem. Aí eu pergunto, que culpa tem os animalitos de morrer por culpa do homem? Porque a Bíblia disse, aqui está escrito, hasta os próprios animais, as aves do céu, pagaram o preço da morte. Pode imaginar isso? Você pode imaginar quão grande foi o dolor que Deus tuvo, que hasta os próprios animais tiveram que morrer? Porque senão Deus disse, não, os homens al inferno, os animais não têm nada a ver com isso, sim ou não? Pero mira o que diz aí. Então se dijo, vou a borrar de la terra todo ser humano que he criado e haré o mesmo com os animais, os répteis e as aves do cielo e me arrependo de haberlo criado. Pero Noé, aleluia, com sua família, 8 se salvaram. Agora, sabe por que se salvaram 8? Por que não se salvaram 7? Por que não se salvaram 9? Por que se salvaram 8? É porque 8 na Bíblia significa um novo empezar. Um novo empezar em nossas vidas. Quantos podem glorificar? Assim que Jesus Cristo, aleluia, com sua ressurreição, aleluia, começou uma nova vida para você e para mim. Glória seja dada àqueles que vivem e reinam para sempre. Agora, mire aqui, volvemos agora a 1 de Pedro, capítulo 13, versículo 18 ao versículo 20, para ver se é verdade do que ele foi predicar, sua ressurreição, ou sua vitória, aqueles que morreram em tempo de dilúvio. Mira aí, porque Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas. Uma vez por todas. El justo por los injustos, a fim de levá-los a ustedes, a Deus. Oiga isso. Oiga o que está dizendo Pedro aqui. Que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, foi levar a você e a mim a Deus. Aleluia. Assim que nós outros não vamos a Deus por uma religião, nós outros não vamos a Deus por uma tradição, nós outros não vamos a Deus por as obras, nós vamos a Deus por Cristo Jesus, por a morte dele e a ressurreição dele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e nadie veio aparecer não por ele. Quantos podem glorificar a Deus em essa manhã? Isso. Porque Cristo também padeceu uma vez. Aleluia. Cristo padeceu. Será que você pode repetir com essa amiga essa palavra? Uma vez. Mais do que suficiente para que você e eu sejamos felizes. Mais do que suficiente para que... Porque olha isto. Olha o que eu vou dizer. É verdade. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. La resurrección de Cristo es la razón de nuestra regeneración. Nada es regenerado por seguir una religión. Nada es regenerado por sus obras. Nosotros fuimos regenerados por la resurrección de Cristo. Amén. Entonces ahí está. Padeceu uma vez por os pecados, e justo, ele justo por os injustos,
¿Para hacer qué? Para levar a usted y a mí a Dios. Ninguna religião vai levar nadie a Deus. Nenhuma religião vai levar nadie a Deus. E o único que vai levar e que está levando você e a mim a Deus é Jesus. Que maravilha, sim ou não? Sendo a la verdade morto en la carne, pero vivificado en espírito. Então, oiga isso. Vivificado en espírito, ele foi e predicou a vitória a quem? Aqueles que morreram no dilúvio. Aqui está. Aqui está na Bíblia. Mira isso. Certo? E por meio do Espírito foi pregar a los espíritos encadenados. Que em los tempos antigos, en los días de Noé, oiga isto, em los dias de Noé, desobedeceram quando Deus esperava com paciência, mientras se construía a arca. Mira isso, em ela só poucas pessoas, 8 em total, se salvaram mediante a água. Depois disso, se você tem sua Bíblia aberta aí, oiga o que eu vou dizer, que está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu tenho que predicar que está na Bíblia, ponto. Então, ele predicou aí, oiga isto. Ele predicou aí a quem? Ele predicou não era o evangelho, mas predicou em juízo a los desobedientes, a los rebeldes do tempo de Noé, que não creyeron en la paciência de Deus quando Noé estava construindo a arca. Certo? Pero depois, oiga isso, foi a predicar também, não a hora, sua vitória, senão seu juízo. Agora, mire, a quem ele predicou seu juízo? Mire, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, em versículo 4, 5 e 6, diz assim, oiga isto. Deus, segundo de Pedro, aqui está, segundo de Pedro, capítulo 2, em versículo 4, 5 e 6, que diz aí, porque Deus, eu quero que você leia comigo, porque Deus não perdonou a quem? A los ángeles que haviam pecado. Oiga essa palavra. O que foi que Deus predicou a los ángeles que haviam pecado? Agora, você está mirando para mim e deixe-me dizer algo importante. Quando houve a rebelião no cielo, vocês sabem disso, que quando houve a rebelião nos cielos, os ángeles se dividiram em 3 grupos. Los que se rebelaram e se foram com o diabo, e hoje é o demônio que está em todo o universo perturbando o ser humano. Certo? Há aqueles que guardaram sua dignidade, que são os anjos do Senhor, que está a serviço de nós outros. Ele está aqui nesta manhã, na glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Pero há um grupito aí, certo? Como dizemos aqui em espanhol, aqui em Equador, nem chicha nem limonada. Estes aí. Nem chicha nem limonada. Quedaram como que em cima do muro. Nem sou de la esquerda, nem sou de la derecha. Mira aí. E vou mostrar a você que é verdade. Nem se foram com o diabo e nem guardaram sua dignidade. Que assim Deus correu esse grupo de ángeles. Não sei se está bem o que vou dizer, eu creio que sim. Há hipocrisia ou não há hipocrisia? Falsidade ou não há falsidade com as pessoas assim meio indecisas? Vou, não vou, és, não és? Aceito, não aceito? Não sei. Pelo menos há inseguridade, sim ou não? Então aí, porque Deus não perdonou a los anjos que haviam pecado, sino que
Despenhado, porque eu não estou vendo o assento aí, porque... Sim, tem um assentito aí. Se hay uma colibrita aí, vamos colocar. E el inferno, com cadenas de seguridade, de oscuridade, los entregou para ser reservado el juicio. Tremendo isto. Alô? Tremendo isto. Tampouco perdonou o mundo antigo, vou repetir. Tampouco perdonou o mundo antigo, oiga isto, quando mandou o dilúvio sobre os impíos, aunque protegeu a oitos, incluindo a Noé, predicador da justiça. Además, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e las redujo em cenizas, ponendo-las como encantamento para os impíos. Assim que quando Jesus dijo essa palavra, oiga isto, em tu mano encomendo mi espírito, é que ele sabia que apesar de sua morte, de seu sofrimento na cruz, ele ia enfrentar espíritos malignos que estavam em Hades. E foi predicar sobre sua vitória. Tenho uma palavra para vocês nesta manhã. Quero ir. Eu estou aqui com temor e temblor, predicando a vitória de mi Cristo, de mi Senhor, de mi Salvador. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. E se você crê em isto, pode glorificar a Deus. Se você crê em isto, pode alabar a Deus. Se você crê em isto, diga: eu sou o homem e a mulher mais feliz em esta terra. Alabado seja o Cordeiro de Deus. Oiga isto. Sigo? Amém. Se você vai ao livro de Judas, você sabe de onde está o livro de Judas? Na Bíblia. Antes de Apocalipse, é somente uma hojita. E vai ao livro de Judas, capítulo 1, e versículo... É somente um capítulo. Versículo 6. Que diz aí? Oiga o que diz aí. Judas capítulo 1, versículo. E a los ángeles que não está falando aí de los demônios. Os demônios estão atuando por aí. Não está falando aí de los ángeles que são os mensageiros de Deus. Está falando desse grupito que era chicha na limonada. Oiga isso. E a los ángeles que não guardaram sua dignidade, mas deixaram sua habitação, oiga, deixaram sua habitação, los ha reservado debaixo da oscuridade de prisões eternas, hasta o gran juízo. Hasta o juízo de gran dia. E você sabe qual é esse gran dia? O juízo do grande dia? É donde Deus juzgará a todos que morreram sem crer na ressurreição de Cristo. E allá estará também. Allá também estará esse grupo. Eu creio que há pessoas dizendo: que medo. Não tenha medo. Porque você e eu que creemos na ressurreição de Cristo, não estaremos aí. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Não estaremos aí. Alabado seja o Cordeiro de Deus. Sigo? Agora vou começar a mensagem. Não te puedo crer, pastor. Sim. Então, para mim é tão importante essa influência simultânea, não somente na criação do homem. Não quero nem falar da influência satânica, eu quero falar da influência da criação do homem, a influência da salvação do homem e a influência da ressurreição de Cristo. Mira isto. E quando se deu a influência da ressurreição de Cristo? Depois dos 3 dias.
Mire algo que está na Bíblia, é a verdade, certo? A influência do Padre em la ressurreição do Hijo, sabe qual foi? Foi naquele momento que ele ia ressuscitar a seu Hijo Jesus. Ele deu umas palavras muito importantes que está na Bíblia. Sabe qual foi? Ele mirou assim e disse: Tu eres mi hijo amado. Hoy te he engendrado. Tem esse versículo na Bíblia ou não? Oiga isto, ele dizendo, essas palavras que Jesus disse, foi exatamente na hora da ressurreição. Tu eres mi hijo amado hoy. Esse hoy era o momento da ressurreição. Alabado seja o Cordeiro de Deus. Quantos podem alabar a Deus em esta manhã? Não é motivo de glória a Deus, não é motivo de aleluia. Hoy te he engendrado. Quando ele diz hoy te he engendrado, a Bíblia diz que Jesus tomou seu corpo e se levantou de la tumba. E quando Jesus tomou seu corpo e se levantou de la tumba, a Bíblia diz, certo? Que o Espírito Santo de Deus, o aliento de vida, lo levantou também. E ele saiu de la tumba. Aleluia. Amém. Agora, ele não saiu porque a pedra foi removida. Porque a pedra não foi removida para que ele saia. A pedra foi removida para que Maria Madalena e as outras Marias pudessem entrar. Alô? Porque ele ressuscitou em um corpo glorioso. Aleluia. Em um corpo poderoso. Que pudo sair de la tumba aunque a pedra estivesse aí. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Assim que a maior felicidade de nossa vida é que tivemos a oportunidade de ouvir o mensagem da ressurreição de Cristo, de ouvir o mensagem do sacrifício de Cristo. Primeiro para perdão de nossos pecados e por último para nossa justificação. Quero terminar dizendo para vocês um detalhe. Um detalhe, nada mais. Sim, um detalhe. Diga comigo, perdão. Justificação. Quando se deu o perdão e quando se deu a justificação? Alô? Deixa-me dizer algo. O perdão se deu antes da morte. A justificação se deu depois da morte. Estão de acordo comigo? Capítulo 4 de Romanos, o último versículo. Se você tem sua Bíblia aí. Com isso eu vou terminando. O versículo 3 diz assim: não solo é isso, senão também que nós outros sofrimos, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança, interesse de caráter, esperança. E a esperança não nos defrauda, porque Deus ha derramado seu amor por nosso coração, pelo Espírito Santo. Agora, leia o versículo 11 que diz aí, e não somente isto, oiga isso, e não somente isso, senão que também nos regozijamos em Deus nosso Senhor, Jesus Cristo, pois graças a Ele, oiga isso, pois graças a Ele, que diz aí, hemos sido justificados.
Gracias a ellos gracias a la resurrección, hemos sido justificados. Así que Dios, diga conmigo, Dios nos ha perdonado. Amén. Pero cuando Cristo resucitó, Ele nos justificou. Agora, sabe qual é a diferença? Sabe por que a justificação foi depois de la ressurreição? Sabe por quê? Porque vou dizer algo para vocês. Jesus me perdonou com sua morte, certo? E depois de sua morte, Ele me justificou delante do Padre. Em outras palavras, visto bueno. Assim que a justificação é a afirmação de que nós somos novas criaturas e que as coisas velhas passaram e que todas são hechas novas para a glória de Deus. Quantos podem alabar Deus em esta manhã? Assim que não somente fomos perdonados, mas também fomos justificados. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. E hoje somos novas criaturas. Que Deus les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.